Olá, muito bom dia, muito bom dia a esse nosso programa diário de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de ler a palavra de Deus, conhecer um pouco mais, né? Então sejam muito bem-vindos, quem está chegando, vamos aqui, deixa eu dar uma organizada aqui. Acho que deu certo agora, então seja muito bom dia. E essa semana a gente está falando de princípios e nós vamos continuar falando de princípios. E hoje nós estamos falando de seus princípios são inegociáveis, né? E esse versículo de hoje está em Daniel 1, versículo 19. Nós vamos começar pelo versículo hoje e fala assim, ó. Vamos ver, é Daniel 1, versículo 19, vamos lá. Daniel 1, versículo 19, fala assim, olha, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutores do que os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Sírio. O que acontece? Não sei se vocês conhecem. Oi, Jaque, bom dia. Acabamos de nos falar aqui, né, Jaque? Bom dia, seja bem-vinda, amada. Então, não sei se vocês conhecem a história de Daniel, mas o povo de Israel foi escolhido para ser o povo singular, diferente de todos os outros povos, né? E Babilônia dominou Israel durante um bom tempo. E Daniel e os seus 3 amigos, eles foram selecionados para estudarem nas melhores escolas, na melhor universidade. E eles foram escolhidos e foram para lá. E aí, quando chegaram lá, o que aconteceu? Eles foram viver no palácio do rei, o rei Nabucodonosor, que era muito autoritário, ele era autoridade naquele lugar. E ele tinha instituído uma lei que era o quê? Ao tocar o hino, ao tocar uma música, todos deveriam se ajoelhar e adorar ao Nabucodonosor. Mas esses meninos, Daniel e os seus 3 amigos, eles eram de uma família de princípios, foram criados no lar cristão, no lar com princípios, e eles traziam esses princípios dos seus pais, e eles eram fiéis aos seus pais. Então, eles não se renderam a essa adoração, a um outro Deus que não fosse Deus, e também não se renderam a comer, a compartilhar das iguarias que o rei comia, né? Que era muita bebida, era muita comida, e naquela época, né, a gente tinha as comidas que não eram permitidas a serem ingeridas, né? Então a gente tem lá em Levíticos, a gente tem esse capítulo que traz todos os alimentos que não devem ser ingeridos, não devem ser comidos. Então eles foram criados dentro desses princípios e eles não se renderam às pressões do rei novamente. Então Daniel é o maior exemplo que a gente pode ter em que um homem pode enxergar, um homem de caráter, um homem de convicções fortes, um homem que não se rende às pressões do mundo. Ontem nós trouxemos aqui o livro de Esté e hoje nós estamos trazendo Daniel, que é um exemplo de um homem de caráter, de princípios firmes, criados no lar cristão, né, dentro dos princípios divinos, que também não se rendeu às pressões, né, de um rei. Veja, era um rei que tinha todo o poder do mundo naquele lugar, e eles não se renderam. Todos sabem que Daniel foi condenado à morte, Daniel e seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, eles foram condenados à morte. Eles foram jogados o quê? Na cova dos leões.
Foi isso? Não, foi numa fornalha para serem queimados, né? E o rei mandou acender as fornalhas no maior nível que tivesse, no maior nível. E o que aconteceu? Eles foram queimados ou eles se salvaram? O que vocês acham? Quem conhece essa história pode compartilhar comigo? Coloca aí para mim. Então, ontem nós colocamos a história de uma mulher de princípio, de caráter, que quis defender a sua honra a todo custo. E nós vimos como Deus trabalhou nos bastidores para honrá-la. E no caso de Daniel e de seus amigos, eles foram honrados com o quê? Com a saúde, com o conhecimento e a sabedoria. E o que fala aqui em Daniel? Não existiam outros doutos que se chegasse aos pés de Daniel em toda a matéria de sabedoria. Veja bem, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que existiam em todo o seu reino. Veja, 4 pobres rapazes, eles eram pobres, né, e que eles honraram os princípios, eles defenderam a honra deles, eles defenderam os princípios ensinados pelos pais deles, não abriram mão. E Deus os honrou como? Com saúde, com sabedoria e com conhecimento. E eles foram considerados 10 vezes mais sábios do que todos os sábios que existiam naquele reino. Veja como Deus nos honra quando nós somos firmes nas nossas convicções, nos nossos princípios divinos. Ontem nós vimos isso, né? E hoje a gente está trazendo um exemplo masculino de homem para saber e para que esses jovens todos nossos entendam que eles não precisam se renderem às pressões do grupo para serem aceitos, que eles vão conquistar respeito, admiração por defender as suas convicções, e que os nossos jovens não sejam influenciados, mas que eles sejam influenciadores. Mas para isso depende de quê? De quão bons pais nós seremos. Ou se os nossos pais falharam na passagem desses princípios, nós vamos ficar culpando os nossos pais eternamente? Ou nós vamos buscar por nós próprios? Ou nós vamos ser autorresponsáveis e vamos decidir hoje entregar a nossa vida e conhecer a palavra de Deus, viver debaixo de princípios? Então deixa eu te falar uma coisa: pare de se vitimar, pare de falar que seu pai não te abraçou, que seu pai não te ensinou princípios bíblicos, que seu pai fez isso, seu pai te humilhou, sua mãe fez isso, fez aquilo outro. Para, já chega de você se vitimizar, já chega de você se vitimizar e colocar culpa no mundo inteiro pelos seus fracassos, pela vida miserável que você leva. Chega, toma consciência que é só você que pode mudar a sua realidade. Só você pode mudar a sua realidade. Então para de se sentir vítima do mundo. Pode até ter sido até agora, mas com essa consciência que você pode mudar a sua realidade, você pode transformar a sua vida se você decidir por isso hoje. Então assuma a sua autorresponsabilidade, que o que importa não é o que te acontece, mas o que você faz daquilo que te acontece. E aqui eu estou falando, estou trazendo para você hoje um conhecimento que transformou a minha vida, que é a regra 10/90. 10% é o que te acontece, 90% é o que você vai fazer daquilo que te acontece. O que você vai fazer com toda essa vida miserável que você viveu hoje? Se você tem a oportunidade de hoje criar uma realidade nova para você. Aprenda com tudo que você viveu, aprenda com todos os desafios, porque os desafios são nos colocados para nos fortalecer, para desenvolver o nosso músculo da resiliência, da força de vontade, de lutar e sair do outro lado. Então pare de ficar olhando para suas tristezas, por tudo de ruim que você viveu, e ficar chorando, ficar se entristecendo em cima disso, e pegar tudo isso que você sofreu, tudo isso que você passou de dificuldade, e fazer disso os degraus que vai te levar para uma vida nova. Lu, mas eu não consigo. Se apega a Deus. Lu, eu não consigo. Cada vez que eu lembro daquele trauma, daquela coisa que me fizeram, eu não consigo sair do outro lado. Consegue. Quando você aumenta a sua intimidade com Deus, quando você se relaciona com Deus diariamente, como eu faço, você é capaz de superar
os maiores desafios, porque você não sabe de onde vem a sua força, mas a sua força vem de Deus, porque é Ele que te ampara, é Ele que te sustenta, é Ele que pega na tua mão, e todas as cruzes que você passa tem a sua exata medida, e tem a sua envergadura, tem o seu tamanho para você carregar. Porque Deus já te mediu, Ele sabe a exata medida sua, e Ele conhece a sua força e a sua fraqueza, e essa cruz que Ele está te dando é para te fortalecer, para você percorrer esse mapa do tesouro. Lá no final, você achar o seu pote de ouro. Pode ter certeza, confia em mim, acredita no que eu estou te falando, porque comigo foi assim, eu vivi isso. E eu não posso falar de algo que eu não tenha vivido ainda para você. E se eu estou aqui te falando para você confiar, para você parar de se lamuriar, para você parar de se vitimizar e você pegar essa energia toda, do tudo que você viveu de negativo, você pegar essa energia, em vez de você chorar, você canalizar isso para te impulsionar para o próximo passo, para te impulsionar para buscar aquilo que você sonha conseguir. Deixa eu te falar uma coisa, Deus trabalha nos bastidores, e ontem nós vimos isso, e Deus levanta pessoas, além de te dar força, levanta pessoas para te ajudar, que você nunca imaginaria que essa pessoa iria te ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você ora por um milagre, é alguma pessoa que vai ser um milagre na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque ela quer. Nós vimos aqui que as obras de bondade que as pessoas fazem não é por obra própria, porque a nossa tendência é para o mal. Mas Deus nos toca para responder a sua oração. Para responder a sua oração, toda vez que você ora de joelho, que você faz um propósito de intimidade, de relacionamento com Deus, Deus usa pessoas, levanta pessoas até das trevas para ajudar você. Porque são as pessoas que vão materializar as orações que você fez quando você está dentro da palavra de Deus, quando você obedece aos princípios. Deus levanta pessoas de onde você nunca vai imaginar para te ajudar a realizar o seu sonho, para ajudar você a concretizar as promessas que Ele tem para você. Porque nós não fazemos nada sozinhos, nós dependemos das outras pessoas. E essas pessoas que aparecem... Ontem a Claudinha colocou aqui, o testemunho dela foi lindo, aquele diretor de escola, Deus falou para ela que ela seria honrada, e aquele que a desonrou iria honrá-la na frente de todo mundo, e foi isso que aconteceu. Isso é por obra do divino. Pega aí, gente, vamos pegar aqui, por favor, o aviãozinho, e vamos novamente, nós aqui, ó, compartilhar. Compartilha aí. Por favor, se você entender que existem pessoas que podem estar precisando ouvir essa palavra de esperança, essa palavra de ânimo, manda, compartilha aí, tá? Eu tô fazendo isso aqui agora com algumas pessoas. E se você entende que essa palavra pode trazer bênção, pode trazer esperança na vida de outras pessoas, compartilha aí você também, por favor. Tá? Vamos distribuir essa bênção. Vamos levar esperança para as pessoas, vamos levar ânimo, vamos levar fé para elas entenderem que nada é maior do que nós, nada abaixo de Deus é maior do que nós. E Deus está atuando em nosso favor, é Ele que atua em nosso favor, é Ele que nos justifica, é Ele que nos honra quando as pessoas causam injustiça para nós, quando nos humilha. Então, compartilha aí você também, por favor, compartilha com essas pessoas. Eu estou compartilhando aqui também, tá? Vamos levar esperança para essas pessoas, vamos levar a palavra de Deus, que eles podem encontrar alento, que eles podem encontrar esperança, que eles podem confiar nesse Deus justo, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que nos justifica, esse Deus que levanta pessoas, levanta de onde quer que seja pessoas para nos ajudar, seja com estudo, seja com ensinamento, seja com dinheiro, seja com apoio emocional, seja com apoio espiritual, mas Deus levanta pessoas para responder às suas orações. Quem é que pode contar um testemunho de pessoas
que apareceram em resposta às suas orações para Deus. Quem que pode me contar um caso desses? Coloca aí, quem que pode dar um testemunho desses? Então veja só, esses jovens, eles eram jovens e eles honraram os princípios divinos, independentemente da pressão. Veja, eles foram ameaçados de morte e eles foram jogados sim naquela caldeira, e eles não tiveram medo. E eles disseram o quê? Eu não vou adorar outro Deus que não seja o meu Deus. E eu não vou também me render a essas iguarias e a essas bebidas, a essas tentações. Eu não vou me render. E eles foram firmes até o final. E ao final, Deus os honrou. E quando o rei olhou para a fornalha e viu, ele viu o quê? Uma sombra. E o que era aquela sombra? Você tem ideia do que seja aquela sombra? Era o Espírito Santo de Deus, era o anjo que Deus colocou para protegê-los e eles não serem queimados. E Deus os honrou. Em quê? Em saúde, em conhecimento e sabedoria. E eles foram considerados 10 vezes mais sábios do que o maior sábio, do que todos os sábios, os doutores que existiam naquele reino. Olha, nós não precisamos ter medos, nós não precisamos temer, porque Deus vai nos honrar. Não tenha dúvida disso, eu sou testemunha viva. Ontem a Claudinha testemunhou aqui. E quantos outros testemunhos nós poderíamos ter agora aqui? De que Deus nunca vai te abandonar, Deus sempre vai te honrar, sempre. Então vamos lá, e hoje eu falo, olha, a gente vem falando isso a semana inteira. A gente vem falando que os nossos princípios são inegociáveis. Nunca negocie os seus princípios por coroa nenhuma, por prestígio nenhum, por status nenhum, por salário nenhum. E fala assim, olha, quem quer ler depois, lê lá todo o Daniel, tá? É a história do mundo inteiro está ali no Daniel, tá? O rei conversou com eles quem? Daniel e seus amigos, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os amigos dele. Deixa eu te falar uma coisa, os inimigos de Daniel procuravam uma mancha no caráter de Daniel, procuravam uma falha de honestidade, de qualquer coisa, e nunca acharam. E a Bíblia não relata nenhum pecado de Daniel, mas isso não quer dizer que ele não pecou, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós, mas a Bíblia mostra que ele era o quê? Um homem fiel, um homem de caráter firme nos seus princípios. E que todos que são firmes nos princípios de Deus são o quê? Recompensados. Quantas histórias maravilhosas que nós temos de homens, de mulheres que honraram a Deus e que no final receberam o seu galardão, foram recompensados. Quantas pessoas, não é? Gente, compartilhe aí se vocês puderem, compartilhe, pega o seu aviãozinho e compartilhe com mais pessoas. Ontem foi tão lindo, né? Ontem tinha tantas pessoas aqui para receber aquela palavra. Então façam isso também, se vocês puderem, tá? Se vocês têm amigos, se vocês têm pessoas que vocês também querem abençoar, tá bom? E fala assim, ó, a história se passa em Babilônia. No primeiro capítulo do livro de Daniel, encontramos a chegada dos jovens hebreus ao palácio de Nabucodonosor. Eles foram selecionados para estudar na melhor universidade da época. Entre os jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os rapazes hebreus são uma prova de que gente de princípio pode se manter íntegra durante o período da faculdade, né? Quantos jovens hoje se perdem na faculdade? Quantos jovens se perdem na faculdade, se perdem no ensino médio, não é? Por quê? Porque não resistem à pressão do grupo, porque entendem que eles têm que ceder às pressões do grupo de fumar droga, de iniciar sua vida sexual, de trair, de ir pra balada. Por quê? Porque senão serão excluídos do grupo. Mentira! Mentira! Isso é historinha que você conta pra você. Veja a Cláudia, ela trabalha no meio de 8 homens e todos a respeitam ali. E ela não foi obrigada a abandonar os seus princípios, onde a gente viu aqui. Eu sou de o meu curso, a época, lá em 89, é tecnologia. Eu estudava numa turma que eu só tinha eu de mulher. Só era eu de mulher naquela turma. No meu trabalho, quantas reuniões, quantos departamentos eu trabalhei liderando homens.
Porque era um mercado de homens e eu nunca me rendi, eu nunca abri mão dos meus princípios, e você também pode fazer isso, e sou muito respeitada até hoje, em todos os lugares que eu passei. Em todos os lugares que eu passei, eu deixei a minha marca, porque a sua marca são seus valores e seus princípios. A sua marca são seus valores e seus princípios. Essa é a sua marca. Nunca abra mão deles. E quantas desculpas a gente vê de jovens que se perdem, que tendem para as drogas, tendem para o alcoolismo, para o fumo, porque diz que não resistiu à pressão do grupo, porque você não tinha intimidade com Deus, porque você não tinha princípios. E deixa eu te falar uma coisa, nós podemos a todo momento e sofremos pressões, sofremos tentações, e nós por nós mesmos não conseguimos resistir a essas tentações. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você não consegue resistir às tentações se você não tiver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se você não tiver passado tempo, não tiver tido comunhão com esse Deus. Porque é Ele que nos ajuda, que nos dá força para resistirmos a todas as tentações do mundo. A todas as tentações do mundo. Só por meio do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos força para resistir a essas tentações. E vocês jovens também. Mesmo longe da terra natal, da família e em meio à adversidade, aqueles jovens não perderam a sua verdadeira identidade. Se conecta com a sua verdadeira identidade, que você é filho do rei. Você é filho do rei, do Criador do universo, e que você é filho do rei, por receber o direito de ser chamado filhos do rei, do Criador do universo. Você é feito em a semelhança dele. Você é feito a imagem e a semelhança dele. Essa é a sua verdadeira identidade. E você é único. Você não se compara com ninguém. Você não precisa se igualar a ninguém desse grupo que não segue aos princípios. Siga firme. Você pode decidir hoje por essa vida. Você pode decidir hoje a viver os seus princípios, a viver a sua verdadeira identidade que está em Cristo. Jovens que recebem base espiritual no lar são preparados para se manterem fiéis, mesmo longe de casa. Pais, mães, cuida dos vossos filhos. Não interessa se hoje eles não têm mais de 0 a 14 anos, eles já são adultos, mas você pode ser a influência positiva para os seus filhos, independentemente da idade que eles têm hoje. Diante da mesa atraente, aqueles jovens decidiram não se contaminar com a comida e com a bebida do rei. Eles tinham convicções fortes e não se deixavam levar pelas circunstâncias. É sempre mais fácil tomar decisões ao lado do que é certo quando você conhece seus valores. Você sabe por que hoje você se compara? Você sabe hoje por que você usa marcas falsas? Você sabe por que hoje você quer ter o último celular de uma geração, mesmo que você não possa pagar? Você sabe por que você quer ter um carro do ano e pagando em 72 vezes, sem poder pagar, às vezes deixando de comer, se privando de outras coisas básicas? Você sabe por que você tem essa necessidade? Porque você não sabe da sua verdadeira identidade, você não sabe quem é você. Você não sabe o valor que você tem. Porque se você soubesse o valor que você tem, você saberia que a sua verdadeira identidade está em quem te criou e que você não precisa de nada, de coisas mundanas para te sentir valorizado. É por isso. Saiba disso. Saiba disso, tá? Que se hoje você precisa de uma marca, de uma blusa de marca, de um relógio, de um celular para se sentir valorizado, é porque você não sabe e não tem consciência, não se conectou com a sua verdadeira identidade, com o valor que você tem. Você não sabe os seus valores e seus princípios, mas você pode mudar essa realidade hoje. Você pode mudar essa realidade hoje, se conectando com a sua verdadeira identidade, que está em Cristo. Vai lá em Gênesis 1:26 e vai ver qual é a sua verdadeira identidade, qual é o valor que você tem, que você não precisa de nenhuma marca, que você não precisa de nenhum celular de última geração, que você não precisa de ir lá na Feira do Paraguai comprar várias coisas falsificadas para te trazer valor. Porque quando você se conectar com a sua verdadeira identidade, você vai ver exatamente qual é o valor que você tem.
E você nunca mais, presta atenção, nunca mais você vai se comparar com ninguém. Você nunca mais vai se desprender dos seus princípios e valores. Em um meio integrado de paganismo, longe dos olhos amorosos dos pais, aqueles jovens permaneceram fiéis a Deus. Muitos querem justificar a infidelidade por conta da pressão do grupo, porque não sabem quem são e quais são seus valores. A história dos jovens hebreus em Babilônia acaba com esses argumentos. Nem a ameaça à vida foi suficiente para enfraquecer a confiança deles em Deus. Quando Nabucodonosor os condenou à morte com os demais sábios, eles se uniram em oração. Os 4 se uniram em oração, clamando a Deus pela misericórdia, porque eles estavam sendo fiéis. Suplicaram a misericórdia de Deus e o Senhor os atendeu. Nem a ameaça, não, em pé, diante da grande margem erguida na planície de Dura, eles nos ensinam que jovens de princípios, pessoas de princípio, não se curvam a qualquer pressões mundanas. A ordem era que, ouvida a música, todos deveriam se ajoelhar e adorar Nabucodonosor. Eles não obedeceram à ordem, de modo firme, disseram ao rei Nabucodonosor que a sua decisão de adorar somente ao Deus, ao Senhor, ao Criador do Universo, era inegociável, mesmo que isso custasse a vida deles. Que forte isso, né? Será que você é assim? Será que você é um homem de princípios? Será que você é um homem de caráter firme? Será que você é uma mulher de honra, de princípios? E que seus pés estão firmados na plataforma eterna, que é a palavra de Deus? Será? E aí, se o Deus a quem servimos quiser, Ele nos livrará. E se não quiser, continuaremos fiéis a Ele. Mesmo quando você ora por uma bênção, não recebe essa bênção, você deve continuar sendo fiel a Deus. Porque a graça é Ele que te dá. E se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se Ele não quiser te dar, Ele não te dá. E mesmo assim, mediante uma negativa de Deus, você deve continuar sendo fiel a Ele. Porque a negativa também tem um propósito na sua vida. Tá? Eles declararam sua confiança em Deus. O Eterno é o Deus presente daquela época de Daniel e dessa época de hoje. Sempre ao lado dos seus. O Eterno é o Deus presente, sempre ao lado dos seus fiéis, dos seus filhos fiéis. A fidelidade daqueles jovens foi um grande testemunho. É até hoje um grande testemunho para mim, para você e para todos os nossos jovens que não precisam se render às pressões dos grupos na faculdade, na escola, no trabalho. Você não precisa. E você só se rende porque você não tem certeza de quem é você e qual é o valor que você tem. Eles foram para a fornalha. A fidelidade daqueles jovens é um grande exemplo. Eles foram jogados na fornalha, mas Jesus seguiu com eles para lá. Deus entrou na fornalha com eles e não os deixou serem queimados. O imperador do mundo da época viu Cristo por causa da atitude deles. Princípios são inegociáveis. E quando você demonstra os seus princípios, defende os seus princípios, é você que está ensinando a essas pessoas quem é esse Deus a quem você serve. Então, deixa eu te falar, os seus princípios são inegociáveis. Inegociáveis. Nunca abra mão dos seus princípios. Tenha toda certeza que Deus vai te honrar. Deus vai te sustentar. Não existe em nós mesmos forças para lutar contra o pecado. É somente com a força de Deus que poderemos ser vencedores. Converse com Deus hoje. Converse com Deus hoje. Permita que Ele coloque em prática o plano que Ele tem para a sua vida. E se nós, como Daniel, ficarmos próximos de Jesus, atentos à sua palavra e aos seus princípios, nós também seremos vitoriosos como Ele foi. Como Ele foi. E aqui fala assim, olha,
Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso, Deus falando com você, preste atenção. Por mais fundas e feias que sejam as manchas do pecado que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei branco como cal. Olha que coisa linda, que promessa linda. Não importa tudo que você viveu, não importa a lama de onde você está saindo, hoje Deus pode apagar tudo para trás. Então converse com Deus. Converse com Deus e decida aceitar hoje o plano que Ele tem para a sua vida. Tá bom? Quem que quer? Quem que quer orar por nós aqui? Tem alguém se oferecendo já? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém se oferecendo aqui. A Jojo. Jojo, você quer orar? Vamos colocar a Jaque para orar por nós? Será? Ah, ela tá no trabalho, não pode. Vamos botar, deixa eu ver quem que nós vamos colocar. O Giba? Quem está chegando, muito bom dia, mas nós já estamos no final. Vai ficar gravado e depois vocês assistam lá, tá? Quem chegou depois, que é maravilhosa essa palavra de hoje, você saber quem é você. Você viver pelos seus princípios. Ó, o Giba recusou. Quem que quer entrar? Deixa eu ver, a Joana? Vou botar a Jojo, então. Jojo vai entrar para orar por nós, para que Deus nos dê forças para lutarmos contra o pecado desse mundo. Em meio a todas as diversidades, eu te asseguro que você não precisa duvidar do poder de Deus. Só podemos duvidar de Deus, ao menos que nos esqueçamos tudo que Ele já fez por nós. Coloca isso na tua cabeça. Só podemos duvidar de Deus, do poder de Deus na nossa vida, ao menos que esqueçamos de tudo que Ele já fez na sua vida e na vida da sua família. Então, nunca, nunca eu posso. Mas, Giba, eu te chamei. Eu te chamei e você recusou? Posso te chamar de novo, então? Vou te chamar de novo, tá? Vou te chamar aqui de novo, Giba. E agora você aceita. Estou chamando aqui, tá? Para a gente encerrar, que a gente passou um pouquinho do tempo hoje, tá? Eu quero fazer o Luz da Manhã em 15 minutos. Ei, Giba! Que coisa boa você se oferecer, gente. Gente, o Giba tremia para entrar aqui. Agora, hoje, ele já se ofereceu. Glória a Deus por isso. Vou parar aqui, tá? Falando na porta. Não vai ter algum. Tá bem baixo, amado. Tá baixo. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, fala. Vamos lá. O que você quer nos dizer? Não, Você só já, orar, meu. você já passou por algum momento de provação desse, Giba? Não, assim que eu me recorde, não. Então tá. Então vamos orar para que Deus nos dê força para resistir ao Tá pecado do bom. mundo. Vamos lá. Queria apresentar um colega meu que está aqui do meu lado Quem é? e vai ouvir a oração também. O nome dele é Léo, Leonardo. Oi, Ó, Léo. Seja bem-vindo aqui, Léo. Que Deus te abençoe. Obrigado, amém. Então vamos então tá, orar. vou criar coragem, né? Você não Vamos lá. precisa de coragem, você só precisa amar a Deus. Só isso. Amém. Vamos lá. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui com um colega meu e fazer essa oração. Agradeço a Deus por tudo que eu tenho e queria pedir também que proteja todos desse grupo e a todos que estão aqui passando por dificuldades. Ilumine nossos caminhos, nos dê força para enfrentar cada dia com a sua presença. Amém. Amém, Senhor, amém. Léo, seja muito bem-vindo aqui. E assim, Obrigado. olha, se vocês estão passando por dificuldade, eu posso assegurar para vocês, tenha confiança em Deus. Ele nunca vai abandonar o filho dele, nunca. Né? E ontem a gente viu, né, mesmo que a mãe
deixar de amamentar o seu bebê, Deus nunca abandona você, tem essa certeza, tá? Tem essa certeza na sua vida, tem essa certeza, tem essa confiança, viva por princípios, se relacione cada vez mais com Deus, tenha o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus, leia a palavra de Deus, ore, ore, viva por isso, tá? Eu tenho certeza que você vai ser honrado, que você vai ser justificado, tá bom? E que cada segundo do seu dia seja guiado pelas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã. Léo, te espero aqui Amém. amanhã.